Boa noite a todos que nos acompanham na série Encontros BN, um projeto do site beneditonunes.org que promove o diálogo acerca da obra de Benedito Nunes e que reúne dados biográficos que possam contribuir para a memória do querido professor. Sou Nelson Sanjade, um dos editores do site, e hoje tenho a satisfação de encontrar com o professor Hernani Chaves, que vai nos falar sobre o dorso do tigre. Esse livro de Benedito Nunes teve sua primeira edição em 1969. Foi o 17º volume da prestigiosa coleção Debates da editora Perspectiva. Hernani Chaves é professor titular da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Pará, onde também é o coordenador do curso de pós-graduação em filosofia. Ele é autor dos livros Foucault e a Psicanálise e No Limiar do Moderno, estudos sobre Friedrich Nietzsche e Walter Benjamin, entre outros livros e ensaios. Agradeço a presença do professor Hernani e peço que ele nos conte, para começar esse encontro, o motivo pelo qual escolheu falar sobre o dorso do tigre justamente no mês de maio. Boa noite, Hernani. Boa noite, Nelson. É um prazer, uma alegria estar aqui no canal conversando com você. Pois é, eu escolhi falar do Dorso do Tigre porque foi o primeiro livro que eu ganhei do professor Benedito Nunes. Eu ganhei justamente a segunda edição do livro, a edição de 1976. Eu estava começando naquela época as minhas atividades como monitor do chamado Grupo de Filosofia do IFCH. Não havia ainda um departamento de filosofia, havia um departamento de filosofia e psicologia, né? E havia dentro do departamento os dois grupos, de filosofia e de psicologia. Então, eu iniciei as minhas atividades como monitor em março. Eu acredito que em abril, começo de maio, o professor Benedito recebeu os exemplares do Dorso do Tigre. E foi o primeiro livro que eu ganhei dele, há exatamente, eu acho, 46 anos atrás. Faz muito tempo, né? Depois, claro, eu ganhei muitos livros dele, todos os livros, quase todos os livros dele, mas esse tem esse aspecto pessoal, que era o livro que ele me presenteou, o primeiro livro que ele me presenteou, né? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é talvez fora os textos sobre escritores e escritoras, no caso Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Eu acho que a parte mais, digamos assim, mais dedicada a temas filosóficos do livro foi muito pouco comentada, muito pouco explorada, né, pela recepção posterior, né? Se a recepção posterior ficou muito mais nos ensaios sobre Clarice e esses outros escritores. E esses ensaios, que constituem a primeira parte do livro, que, que não tem título, né? A primeira parte do livro, composta desses ensaios, digamos assim, mais filosóficos, não tem título, enquanto que as outras partes trazem os títulos ligados aos escritores, né? Ou a Clarice. Então, O Mundo Imaginário, de Clarice Lispector, depois Guimarães Rosa, simplesmente, depois Fernando Pessoa, simplesmente, e depois Educação pela Pedra. Então, esses, digamos assim, essa organização também do livro, ela é
organização que chama a atenção, né? Porque nós temos essa primeira parte sem título, a segunda parte tem o mundo imaginário de Clarice Lispector. A terceira e a quarta parte, apenas os nomes, né, de Guimarães Rosa e de Fernando Pessoa. E a última parte é o título do grande livro de poemas de João Cabral, sem o título, né? Sem o nome do escritor, é apenas Educação pela Pedra. Uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção é que os textos sobre Clarice, sobre Guimarães Rosa, sobre Fernando Pessoa e sobre João Cabral, eles são assim a ponta do iceberg, né? A ponta do iceberg, né? Ou seja, o que o professor Benedito Nunes escreveu sobre todos eles é muita coisa, né? Muita coisa. Não, tanto que depois nós vamos encontrar algumas coletâneas específicas, né? Vamos encontrar o livro sobre Clarice, a coletânea de textos sobre Guimarães Rosa, né? Eu creio que não há uma coletânea sobre Fernando Pessoa, mas é claro que tem muitos outros textos sobre Fernando Pessoa e também um livro apenas com ensaios sobre o João Cabral, né? Terceiro o terceiro aspecto que que é claro que me toca hoje é exatamente essa presença interessante de Michel Foucault no livro. Porque a epígrafe do livro é uma passagem de As Palavras e as Coisas, né? Essa epígrafe que está em francês, né? E que significa, quer dizer, está escrito a nós, né? A nós que nos acreditamos ligados a uma finitude que só a nós pertence e que nos abre pelo conhecer a verdade do mundo. Essa parte da citação de Foucault não está no texto, né? Aí depois vem: não deveria ser lembrado que estamos presos ao dorso de um tigre, né? Então, o trecho que foi retirado do professor Benedito, pelo professor Benedito, é exatamente: a nós não deveria ser lembrado que estamos presos ao dorso de um tigre, né? Então, nós temos aqui uma epígrafe retirada de Le Moyne e Le Chose, das Palavras e as Coisas de Foucault, e temos o artigo sobre Le Moyne e Le Chose como um dos ensaios importantes do livro, né? Então, tem também esse aspecto, que foi a relação de Foucault com o pensamento, a relação de Benedito Nunes com o pensamento de Foucault, em especial com As Palavras e as Coisas. Essa relação, ela não é uma relação tranquila, ela não é apenas ela é uma relação tensa, de proximidade e de distância, né? Mas é uma referência importante. Na última edição da Filosofia Contemporânea, nós vamos, então, encontrar esses outros estudos sobre Foucault, né? 2 capítulos sobre Foucault, né? Além dos capítulos sobre Ricoeur, que justamente que marcam essa nova edição da Filosofia Contemporânea, né? Então, esse seria também o último motivo da escolha do livro, né? Da escolha do livro. Também o fato de que tem aí esse diálogo tenso com Foucault, principalmente com As Palavras e as Coisas, né? Então, acho que digamos assim, esses são os motivos que me levaram a escolher esse livro, né? Eu queria também chamar a atenção
um pouco mais para aquilo que eu chamei mais a parte dos ensaios mais filosóficos do livro, justamente porque eles não receberam a devida atenção. Mesmo o artigo sobre Foucault, ele foi muito comentado, muito pouco comentado na recepção brasileira de Foucault, né? Por exemplo. Mas são artigos também que eu acho que também são marcados um pouco pelos interesses muito, muito díspares que o professor Benedito Nunes tinha do ponto de vista filosófico. É claro que há, digamos assim, uma preferência clara e nítida de Benedito Nunes, né? Que é uma preferência pela tradição fenomenológica, né? Pela fenomenologia alemã, né? Com Husserl e principalmente com Heidegger, mas também com o desdobramento francês, né? Da fenomenologia alemã, que por exemplo, Sartre e Merleau-Ponty, mas muito mais Sartre do que Merleau-Ponty, né? Então, existe essa preferência de Benedito Nunes, não é? É claro, quer dizer, o único grande livro que ele escreveu, que ele dedicou a um filósofo, foi justamente a Heidegger, Passagem para o Poético, né? Então, eu acho que então, esses ensaios, nessa parte mais filosófica do livro, são ensaios que merecem uma leitura atenta, porque eles, em primeiro lugar, como eu falei, eles sinalizam para o conhecimento que Benedito Nunes tinha da história da filosofia. Esse é um conhecimento assim muito, muito, muito grande, e a gente sabe que foi um conhecimento praticamente de autodidata. Isso é uma coisa espantosa, né? Uma coisa espantosa. Quer dizer, eu acho que, fora as aulas de Ricoeur, de Merleau-Ponty, que Benedito Nunes assistiu na França no final dos anos 50, eu não lembro de nenhuma referência a ele ter sentado para assistir uma aula de filosofia. Eu não lembro. Pode ser que haja, né? Mas eu não lembro nesse momento. Então eu acho que esses ensaios são ensaios muito interessantes. O primeiro ensaio dessa... Então, eu queria, portanto, falar um pouquinho mais detidamente desses ensaios da primeira parte, justamente porque eu acho que eles são os mais desconhecidos. Essa primeira parte também, ela tem um, um outro aspecto interessante, porque ela tem todas as partes, salvo engano, tem uma epígrafe, né? Menos, por exemplo, a de Clarice Lispector também tem uma epígrafe, que é uma epígrafe do Zaratustra, né? Então, aqui nós temos também uma outra, né, uma outra vertente, também muito pouco falada, quase que esquecida, do pensamento de Benedito Nunes, que é a presença de Nietzsche. É claro que a presença de Nietzsche ela se deve muito ao interesse de Benedito Nunes por Heidegger, né? Quer dizer, porque Heidegger foi um dos mais importantes intérpretes de Nietzsche. Mas Nietzsche, conforme algumas entrevistas, e principalmente esse texto que Benedito Nunes escreve, quase próximo de ir para a França, né? Nesse exílio, né? É bom que se diga que Benedito Nunes foi para a França como um exilado, porque ele estava sofrendo esse IPM, esse inquérito policial militar, né? Durante a ditadura militar, que ele teve muitas dificuldades de obter um passaporte, ele e Maria Silvia, não é? Então foi um trâmite muito demorado. Então ele conta, tem esse texto, né, publicado num desses livros organizados pelo Lilia Chaves, em que ele fala justamente, eu escrevo isso no artigo que foi publicado na revista Argumentos, né? Quer dizer, em que ele compara o mundo que se está vivendo
uma passagem do Zaratustra, né? Aquele mundo sombrio que era o mundo brasileiro daquela época, né? Da ditadura militar. Então, nós temos aqui e nós temos eu vou falar depois da referência ao Zaratustra, tá ok? A epígrafe da segunda parte, né? A epígrafe da primeira parte é uma epígrafe do diálogo Parmênides de Platão, que é um diálogo do chamado do Platão da maturidade. É um diálogo com uma forte carga da construção da ontologia da metafísica platônica, não é? Parmênides, o chamado pré-socrático e o filósofo do ser, né? Quando a gente estuda a história da filosofia mais, digamos assim, mais escolarizada, não é? Parmênides é apresentado como uma espécie de antagonista de Heráclito, né? Parmênides, o filósofo do ser, o Heráclito, o filósofo do vir a ser. Essa epígrafe, ela é muito significativa. Então, eu acho que um outro nível de leitura desse livro é se perguntar o que fazem aqui essas epígrafes. Mas, mais ainda, essas epígrafes, elas introduzem o tema, elas introduzem a questão, né? Então, a questão, o trecho do Parmênides de Platão que Benedito Nunes cita, o texto do diálogo, é um trecho que introduz o tema desses artigos, introduz a questão desses artigos, que de diferentes perspectivas se perguntam por que é filosofia. O que é a filosofia? O que é fazer filosofia? O que significa pensar, né? Então, a pergunta é: e o que farás da filosofia? Né? É a pergunta de Sócrates a Parmênides. E Parmênides responde: por enquanto, não vejo saída. Né? Bom, então é como se a filosofia estivesse, por enquanto, num beco sem saída. Né? E essa ideia de que a filosofia está num beco, numa espécie de beco sem saída, ela vai, digamos assim, aparecer de diversas formas, de diferentes perspectivas nos ensaios. Então, é maravilhoso que o primeiro ensaio do livro, né, cujo nome está em latim, né, de Consolatione Filosofia, a filosofia como consolação, começa justamente dizendo: a filosofia já não consola. Já passou o tempo em que a filosofia consolava. Né? A filosofia já não consola. A filosofia ajudou Sócrates a morrer. Né? Ela também visitou Boécio. Né? Então, a filosofia teve um dia essa função, que era a função de consoladora. Né? E aí ele vai dizer os diferentes sentidos dessa ideia de consolação, né, da filosofia. Né? Então, esse tema, que é o tema da filosofia, do que é a filosofia, para que serve a filosofia, qual é o sentido da filosofia, nesse primeiro ensaio, ele já é um pequeno passeio pela história da filosofia, né? Um pequeno passeio pela história da filosofia, passando por exemplo, pelos estoicos, passando depois, se referindo a Spinoza, se referindo a Descartes, a Kant, a Hegel, né? A Heidegger, as chamadas filosofias da existência, a Camus e o mito do Sísifo, né? Portanto, num texto ensaístico muito curto, né? Cheio dessas iluminações, né? Que quando a gente lê, a gente tem que ter, digamos assim,
a perspicácia, o cuidado, a atenção e a paciência para fazer, digamos assim, o entrelaçamento dessas diferentes referências filosóficas em diferentes épocas e, portanto, né, com diferentes perspectivas. Mas aqui a gente já vê, nesse primeiro artigo, a importância, né, da fenomenologia alemã por meio de Heidegger, né, e da fenomenologia francesa, dessa, né, adaptação da filosofia, da fenomenologia alemã pelos franceses, só que digamos assim, se referindo de uma forma muito surpreendente, né, porque não é nem a Sartre, nem a Merleau-Ponty, mas sim a Camus e a sua conhecida filosofia do absurdo, né? É muito, muito legal. O segundo texto, o segundo ensaio do livro é igualmente um ensaio que mostra uma outra, digamos assim, um outro aspecto dos interesses de Benedito Nunes. O ensaio se chama A Superação da Filosofia, que é um tema hegeliano por excelência, né? A superação da filosofia é um tema, digamos assim, fundamental do século XIX, né? Um grande intérprete, um grande autor alemão chamado Karl Löwith escreveu um livro que é uma referência fundamental para a gente compreender esse percurso no século XIX da discussão da superação da filosofia, que é o Karl Löwith. O livro se chama De Hegel a Nietzsche, né? Passando, evidentemente, né, pela tradição inicial, a iniciante tradição marxista, né? Principalmente tanto com Marx quanto com os chamados hegelianos de esquerda e hegelianos de direita. Então, esse ensaio sobre a questão da superação da filosofia talvez, salvo engano, o ensaio de Benedito Nunes, onde ele mais se dedicou ao pensamento de Marx. Ele faz aqui uma leitura também muito própria do pensamento de Marx, né? A primeira parte, então, desse ensaio é Hegel, né? E a segunda parte desse ensaio é Marx, né? Então, isso também é interessante porque é um texto muito comentando Marx, o que é muito pouco usual na obra de Benedito Nunes, né? E toda a segunda parte e o pensamento de Marx, que é lido aqui de uma forma que mostra as leituras de Benedito Nunes, né? As leituras do Capital, as leituras da ideologia alemã, a leitura do Manifesto Comunista, né? A ideia de que a filosofia se realiza justamente quando ela caminha para a sua superação, né? Realização da filosofia é superar a filosofia, né? E a superação da filosofia em Marx é inconcebível sem a famosa revolução, né? Então, esse é o segundo ensaio. O terceiro ensaio é sobre as utopias, né? O terceiro ensaio é um ensaio sobre as utopias, né? Ele começa pelas utopias mais conhecidas, de Campanella, de Thomas Moros, se refere, né, à utopia platônica, né? E faz uma reflexão sobre as utopias, caracterizando-as como uma negação imaginária do real, né? Uma negação imaginária do real. Novamente, no ensaio O Processo da Filosofia, o professor Benedito comenta outro autor da tradição marxista francesa, o Henri Lefebvre,
né? Basicamente, é uma espécie de resenha do livro Metafilosofia Prolegômenos, que tinha sido publicado em 65. Então, quer dizer, também, salvo engano, quer dizer, esses textos, a primeira edição é de 69, Benedito Nunes sai do Brasil em 67, volta no final de 68. Então, quer dizer, esse um ano e pouco que ele passou na França foi um ano muito profícuo, né? É um ano marcado pelo seu encontro com o livro de Foucault, Les Mots et les Choses, As Palavras e as Coisas, mas também é um momento de intensa produção, né? Como uma forma digamos assim, de resistir, né? É interessante isso, resistir pela escritura, pelo pensamento, né? A situação que o Brasil estava vivendo naquele momento, né? Quer dizer, tudo bem, eu precisei sair do Brasil, né? Mas eu não vou renunciar, digamos assim, a resistir pensando, né? Então, é um período ou quando ele escreve esses textos, ou certamente quando ele organiza, mas certamente ele escreve o ensaio sobre Foucault, a maior parte desse ensaio é em Paris. Isso é uma coisa que eu perguntei para ele, né? Entende? Digamos assim, porque o ensaio foi publicado em 4 partes no Estadão, né? no Suplemento Cultural do Estado de São Paulo, em outubro e novembro de 68, né? Publicado em 4 partes. Ele enviou o texto da França, né? Entende? Então, o processo da filosofia é um texto sobre o Henri Lefebvre, que foi um pensador marxista que teve uma certa repercussão no Brasil, principalmente na geografia, porque ele tem um livro sobre cidades, né? Uma reflexão sobre a cidade, né? Alguns amigos meus da geografia sempre me falavam do Henri Lefebvre, né? Mas, no texto sobre o Lefebvre, vai aparecer justamente o Sartre, e principalmente o Sartre da Crítica da Razão Dialética, né, que é o livro de 60 a 61 do Sartre. Benedito Nunes escreveu para o primeiro número da revista da Universidade Federal do Pará, né? Ele escreveu um longuíssimo ensaio sobre a crítica da razão dialética do Sartre. Eu tinha um número desse exemplar, que estava as folhas já saindo, eu mandei organizar essas folhas. Eu mandei um livreiro, um restaurador, restaurar esse ensaio e dei de presente para o meu amigo Silvio Holanda, né? Então, esse primeiro ensaio de Benedito Nunes, que eu não sei se é talvez, quem sabe, na biblioteca tenha esse primeiro número da revista da Universidade Federal do Pará, que era meu, ele pertence ao espólio do Silvio Holanda, né, hoje em dia. Então, tem uma referência à razão, à crítica da razão dialética do Sartre, né? Então, vocês veem como o livro saiu na França, imediatamente Benedito Nunes leu o livro com muito interesse que ele tinha sobre o Sartre, e já escreve um texto que é enorme, o texto. Quer dizer, é absolutamente impressionante, né? Sempre impressionante essa coisa. Depois vem o texto sobre Heidegger, que se chama A Destruição da Estética, que é um comentário sobre a origem da obra de arte, o texto de Heidegger de 1955, né? Que Benedito... Então, tem uma outra coisa aí, não é? Quer dizer, por exemplo, no caso de Heidegger, Benedito Nunes sempre lia, por exemplo, podia ter a edição espanhola, podia ter a edição francesa, mas sempre tinha a edição alemã, né? Para servir como guia, para ler junto, para servir
como referência. Então, a Destruição da Estética, né? Que é um texto curto e que é um comentário breve sobre a origem da obra de arte. Depois vem a Arqueologia da Arqueologia, que é o texto de Foucault, né? Que é o texto de Foucault, que é também um ensaio relativamente longo sobre as palavras e as coisas. Eu já comentei esse ensaio várias vezes, a última vez nesse artigo para a revista Argumentos, né, em homenagem a Benedito Nunes, enfim, que é o primeiro impacto da leitura de Le Moyle-Chose. É um ensaio, digamos assim, que tem essa pegada, digamos assim, também de uma confrontação crítica, né? Quer dizer, Benedito Nunes, por exemplo, chama Foucault de irracionalista, o que é uma crítica que aí é ótimo que eu já disse isso para ele, né? É uma crítica que eu não poderia seguir, né? Mas é um primeiro ensaio de referência sobre as palavras e as coisas, o primeiro artigo sobre as palavras e as coisas publicado no Brasil. Depois tem novamente o texto Os Círculos de Heidegger, né? Que agora começa com Ser e Tempo. Então, são esses ensaios, digamos assim, filosóficos do livro, que são ensaios que giram em torno desses autores, mas que, digamos assim, são guiados por essa questão, né? Que é a questão colocada lá no diálogo de Parmênides, e que tem, digamos assim, um ceticismo provisório, né? Quer dizer, por enquanto, eu não vejo saída para a filosofia, né? Então, esse ceticismo provisório, pelo menos, coloca uma questão importante, né? Não se trata simplesmente de constatar que a filosofia está num beco sem saída, mas se trata de fazer disso um problema e, portanto, continuar a filosofar, né? Quer dizer, essa é, digamos, a ambivalência do fato da filosofia estar num beco sem saída, né? É que nós temos que continuar a filosofar ou para saber, para ver como é que a gente sai do beco, né? Quer dizer, no texto sobre a superação da filosofia, né, a tradição hegeliano-marxista aponta para uma saída, né? A ideia da superação da filosofia diz respeito justamente, não é, à designação de um outro lugar para a filosofia, né? Quer dizer, esse beco tem uma saída, mas para sair desse beco é necessário superar, né, aquilo, superar o beco, né? Enfim, então isso é muito interessante nessa primeira parte, né? Acho que essa epígrafe. A segunda é só para então depois vem os textos sobre Clarice, sobre Guimarães, sobre Fernando Pessoa e sobre João Cabral de Melo Neto. E aqui também eu quero dizer assim, né? Quer dizer, eu acho que engraçado. Eu nunca me empolguei demais com os textos sobre Clarice Lispector, né? Eu gostei muito mais dos textos sobre Pessoa, sobre Guimarães Rosa e sobre o João Cabral, do que propriamente os textos sobre Clarice Lispector. É claro que depois eu mudei um pouco essa posição inicial que eu tinha, né? Mas assim, eu acho assim, quer dizer, a Paixão segundo GH não foi um livro apaixonante para mim, né? Por exemplo, né? Eu acho que ele nunca foi um livro apaixonante para mim. Eu acho que eu prefiro os contos de Clarice Lispector, né? E também também A Hora da Estrela, né? Talvez pelo aspecto explicitamente social do livro, né? Benedito Nunes escreveu aquele belíssimo ensaio também sobre A Hora da Estrela, que eu republiquei na edição, no nosso número especial da revista, né? No ano passado, da revista dos alunos de filosofia. Mas a segunda parte, que é a parte sobre Clarice,
é também a epígrafe do Zaratustra, né? Uma epígrafe em alemão, sem nenhuma preocupação de traduzir, né? Quer dizer, esses são textos escritos para uma outra época, né? Para um outro momento em que as pessoas sabiam francês, sabiam alemão, enfim, tinham curiosidade, né? Não estávamos no império do inglês, né? Como hoje, né? Eu sempre repito a frase de Benedito Nunes para mim, né? Aprender alemão é o serviço militar da filosofia. Ele me disse que alguém disse isso para ele, mas ele repetiu isso para mim quando eu tinha 19, 20 anos. E a epígrafe do Zaratustra é uma epígrafe interessantíssima para os temas que atravessam os ensaios para um tema que atravessa os ensaios sobre Clarice. Então, quero chamar também a atenção para isso. As epígrafes, qualquer epígrafe, quando você coloca uma epígrafe, ela tem um sentido, né? Ela não está separada, ela só está separada na disposição gráfica do texto, mas ela faz parte do texto. E, de algum modo, ela diz algo sobre o texto, né? Então, a epígrafe é muito legal. Eu vou ler primeiro em alemão, depois eu vou traduzir. Esse é eine schöne Nachricht das Sprechen, damit tanze der Menschen über alle Dinge, né? Quer dizer, é uma bela loucura, ou uma bela embriaguez, né? Falar a língua, das Sprechen, é o verbo substantivado, né? Falar, ou falar, já que a gente não tem oficialmente o neutro, né? Agora tem um monte de coisas que tem que ser no neutro, né? Mas, enfim. Mas das Sprechen, que é o substantivo, é o verbo substantivado, né? Então, é uma bela embriaguez, é uma bela loucura, né? O nar, né? A linguagem, o falar, a língua. Eu nem procurei olhar a tradução que está em português, dessa passagem do Zaratustra, para jogar um pouco mais com a polissemia, com as possibilidades que a gente tem de interpretar. Depois ele diz, damit tanze der Menschen über alle Dinge. Com isso, né, quer dizer, nesse êxtase, nessa loucura, nesse que é a narretai, né? Quer dizer, a linguagem, quer dizer, a palavra, o falar, a língua, a linguagem provoca um êxtase, um estado de êxtase tão especial, tão singular e tão forte, que com isso, né, as pessoas, der Mensch, né, não é o homem ou o homem no sentido genérico, dança sobre todas as coisas. Então, nós temos aqui uma metáfora fundamental no pensamento de Nietzsche, que é a metáfora da dança, né, do dançar, e aqui associada justamente com a questão da linguagem, né, a questão da linguagem, né? Então, quer dizer, é como a linguagem com o seu ritmo, né? E nós temos assim todas essas discussões no século XIX que eram muito caras a Nietzsche sobre a origem da linguagem junto com a origem da música, essa relação entre falar e cantar, entre a linguagem e a música. Então, essa polissemia da linguagem, é isso que esses diferentes ritmos da linguagem, né? E com isso nós dançamos acima de todas as coisas, né? Então esse lugar muito especial da linguagem e, né, o mundo imaginário de Clarice Lispector, que reúne esses textos de Clarice,
eles são marcados pela questão da linguagem. E eu queria chamar a atenção desses ensaios, que se chama linguagem... Nelson, tu tens que contar o tempo, pelo amor de Deus, que eu acho que eu já estou super, né, passando do tempo. Né? Nesse texto que se chama Linguagem em Silêncio, porque, novamente, nós temos aí presente uma outra figura importante no pensamento de Benedito Nunes, que é a figura de Wittgenstein. Né? É muito interessante também, tá? Wittgenstein. Depois dos ensaios sobre Guimarães Rosa, depois eu gostaria de mostrar que tem o ensaio O Amor na Obra de Guimarães Rosa, e que tem o ensaio, um dos ensaios sobre Fernando Pessoa, justamente no ensaio sobre Fernando Pessoa, justamente importante também, que são, por exemplo, esse ensaio Paradoxo e Verdade. Esse é um ensaio curto e muito denso, né, de Fernando Pessoa. E, finalmente, o único ensaio sobre Guimarães Rosa, sobre João Cabral, que é o ensaio dedicado à educação pela pedra, que tinha sido recentemente publicado. Educação pela Pedra foi publicado em 1965. Né? Então, enfim, para a gente ter tempo assim ainda um pouquinho, é um pouco isso, quer dizer, uma apresentação um pouco geral que eu tentei de fazer do texto, chamando a atenção para algumas coisas do livro e, principalmente, convidando os leitores de hoje, de Benedito Nunes, intérpretes e comentadores, a prestarem um pouco mais de atenção para a primeira parte do livro. Era isso. Então, Hernani, eu tenho umas... Você falou coisas bem interessantes, eu tenho umas questões aqui para a gente pensar junto, na verdade. É o seguinte, com relação à primeira parte do livro que você mencionou, né, que você chamou a atenção, é muito interessante que vários desses aspectos que você identificou nessa primeira parte do livro, eles estão presentes também na introdução à filosofia da arte. Lá no finalzinho do texto, da introdução, há um subtópico chamado justamente a destruição da estética, que é título de um desses ensaios do Dorso do Tigre. Não é uma repetição, não é uma cópia literal. Ele faz na introdução, isso aparece de maneira bem mais resumida. Mas o que eu quero chamar a atenção, o que eu fiquei pensando aqui com a tua fala, é que eu acho que esse final da década de 60 foi o momento em que o Benedito se viu confrontado, digamos assim, pelos dilemas da filosofia, da estética, da arte. Isso aparece na introdução à filosofia da arte, aparece na filosofia contemporânea e aparece aí nesses ensaios do Dorso do Tigre, que eu não tinha ainda percebido isso. Percebi que só agora com a tua fala, pontuando esses aspectos. Então, me parece que o Benedito identificou muito bem, naquele momento, os dilemas, os problemas de natureza epistemológica, de natureza ética, de várias naturezas que estavam confrontando ali a filosofia. Tu não achas isso? Me parece assim que essa produção dele da década de 60 é muito marcada por uma certa crise, é, por uma certa movimentação que há no campo filosófico. Sim, ele tem uma distinção em alemão, que é a distinção entre estar isolado e estar sozinho, ou estar solitário, que nunca se confundem. Porque as pessoas perguntam assim, mas você mora lá em Belém, tão longe, você deve ser uma pessoa isolada. Bobagem, né? Uma bobagem total. O fato de
Então, quer dizer, desde sempre, enfim, Benedito Nunes sabia exatamente o que estava se passando no mundo, né? No mundo filosófico, no mundo literário. Ele ficava sabendo disso das diversas maneiras, numa época como a década de 60, que você não tinha internet, que você não tinha nada, entendeu? Você tinha talvez um telefone, uma cartinha, para estar em contato com a livraria francesa, com a livraria Duas Cidades, com a livraria Leonardo da Vinci e também com a França, né? Diretamente com a França. Então, você tem ali essa questão, você tem de estar, digamos assim, diante de todos esses dilemas, que são dilemas que tiveram, digamos assim, o seu ponto de partida no pós-guerra, né? Quer dizer, ali a Segunda Guerra Mundial digamos assim, um ponto referencial para muitas mudanças na filosofia, mesmo, por exemplo, assim, a grande filosofia francesa, que foi o existencialismo, surge junto com a ocupação da França pelos alemães e tudo mais. Digamos também, mas nos anos 60, nós temos, digamos assim, um momento, digamos, de crise que tem vertentes, porque tem, por exemplo, a crise que está na base do estruturalismo, que está na base do formalismo russo, né, para a gente pensar no campo, nessas linhas entre filosofia e literatura, né, que era o interesse dele. Nós temos o Maio de 68, né, que é também um acontecimento muito importante. Que ele passa na França, né? Ele está Ele em passa na Paris nesse França, momento. exatamente, que ele vivencia na França, não é? Isso é muito importante, o Maio de 68. Nós temos, assim, em vários aspectos, o acirramento da Guerra Fria e a ditadura brasileira, né? Quer dizer, você tem tudo isso junto no mesmo momento, não é? Então, nesse sentido, eu acho que tu tens razão de que esses textos expressam, digamos assim, uma certa crise, né? Uma certa busca de caminhos, não é? Né? Embora talvez ele esteja muito próximo de um certo nunca de um otimismo ingênuo, mas sempre talvez de um certo ceticismo por precaução, Sim. né? Mas certamente que sim, né? Certamente que sim. E por outro lado, Benedito Nunes nunca temeu a patrulha, né? Isso é muito bom também. Ele nunca temeu a patrulha, né? Que também era muito forte no Brasil, se tornou muito forte no Brasil, né? Quer dizer, ele continuou trabalhando com Heidegger, com a fenomenologia, com todas essas sombras do Heidegger e o nazismo, mas ele nunca, digamos assim, nunca arredou o pé, nunca cedeu à patrulha, porque você se interessa, digamos assim, por um tipo de pensamento que, do ponto de vista de muita gente, é um pensamento burguês, não revolucionário, mas tinha todo o seu apreço por Sartre também, né? Então, acho assim que tem muita coisa aí presente. Tem Né? um outro aspecto que eu queria comentar contigo, que também está me causando alguma reflexão justamente sobre a formação do Benedito, né? A gente costuma dizer, né? Ele foi um autodidata, é como ele falava de si próprio, né? É importante lembrar disso. Mas a gente também tem que lembrar que todos esses ensaios aqui que você comentou foram publicados na imprensa, né, Hernânia? Sim, A sim. imprensa é um lugar de reflexão filosófica e literário na década de 60. Uhum, Né? uhum. E é muito interessante que há um debate público que não é acadêmico, não está na academia, mas está na imprensa. Ou melhor, está na academia também, mas está, sobretudo, na imprensa. Eu penso que isso também foi fundamental nesse processo de formação do Benedito, como filósofo e como escritor. Porque ele não tem a formação no curso da filosofia, mas ele teve os vários ensaios
e os vários intelectuais que estavam presentes ali cotidianamente nos jornais brasileiros, escrevendo ensaios, como você mencionou, de 3, 4, 5, 6 partes que saíam semanalmente em fascículos, né, nesses jornais. Isso eu acho que é muito importante da gente lembrar também, sabe? Porque é algo que, para a geração atual, né, os jovens de hoje, é inimaginável. É uma coisa assim, é algo que é de outro mundo, mas se você pega um jornal ali da década de 60, aquilo ali é quase que um livro de ensaios, uma coletânea de ensaios, né, que são como seria hoje, né? Tu não achas que isso teve um papel importante nesse processo de formação? Quer dizer, o Benedito acabou tendo acesso também ao que ele conseguia ler na imprensa brasileira, na imprensa francesa ou portuguesa que ele também acompanhava, né? Exatamente. Esse é um aspecto muito interessante, muito importante, não é? Dizer, numa época que não tem a revolução tecnológica que a gente tem hoje, né? Você tinha, eu lembro, por exemplo, que quando eu cheguei em São Paulo era o máximo a ilustrada da Folha de São Paulo, né? Tinha no Rio o Caderno Ideias do Jornal do Brasil e tinha também no Estadão, né? O suplemento cultural do Estadão, que tinha uma grande tradição, né? E que quando, digamos assim, eu voltei para cá, para Belém, na minha primeira temporada do mestrado, que eu voltei para cá, todo domingo eu ia lá na banca do Alvino para comprar a Folha de São Paulo, porque lá tinha o famoso A Ilustrada e tinha o caderno da Folha de São Paulo, né? Com as resenhas dos livros, com as entrevistas, etc, etc, né? E muito das entrevistas de Benedito Nunes foram dadas para esses suplementos, né? Por exemplo, que muitas vezes o jornalista vinha aqui. Eu lembro que eu conheci o José Castelo, que veio fazer uma entrevista com o professor Benedito aqui em Belém, né? Então, eu acho assim que você tem toda a razão, quer dizer. E, por outro lado, também, a imprensa era a interferência do professor e do intelectual no espaço público, como é hoje nas redes sociais. Como é hoje nas redes sociais, né? Então, naquela época, eram os suplementos culturais, os suplementos dos jornais, etc, etc. E é muito interessante o espaço que tinha. E também o outro motivo, assim, pelo qual eu escolhi o mês de maio, também para lembrar também o primeiro ano de falecimento de Roberto Machado, agora no dia 20, que foi um grande amigo de Benedito Nunes. E, digamos assim, a resenha que Benedito Nunes escreveu sobre o livro do livro do Roberto sobre o Deleuze, que também eu publiquei, que foi publicado no Caderno Ideias do Jornal do Brasil, era uma página, 2 páginas inteiras do jornal. Hoje isso é impossível que o jornal resolva dar 2 páginas uma página enorme, né? Era uma página inteira do jornal, Foi né? uma resenha, né? A resenha. É. É claro que o texto de Benedito Nunes sobre o livro do Roberto é mais do que uma resenha, não é uma resenha no seu sentido mais comum, é mais do que uma resenha, né? É um texto que, enfim, que fala do livro do Roberto, mas parte do livro do Roberto para falar também dele mesmo, do como ele pensa, né, as questões filosóficas naquele momento. Então, acho que isso É, é muito importante. é interessante como ele, nessas resenhas, na verdade, ele abre o diálogo, né? Ele abre sempre um diálogo franco, né? Não só com o autor que ele está resenhando, mas também com os assuntos que estão sendo debatidos, e ele se coloca dentro do debate, né? Ele tem esse espírito mesmo de publicizar, né? De não temer a patrulha, como tu falaste, mas de se colocar sempre, né? Diante de determinadas questões, até mesmo muito polêmicas, né? Mas Exato. ele se colocava, né? Deixava a frase completa e colocava um ponto final, né? Exato. Exatamente. Eu queria ainda um último comentário teu, Hernani, que é justamente sobre a estrutura do Dorso do Tigre. Eu estava olhando aqui a relação de publicações do Benedito e tem algumas observações que a gente pode fazer de imediato. Esse foi o primeiro livro de ensaios dele, Sim. que ele coligiu a partir de 3 ou 4 jornais e revistas que ele cita aqui no livro, né? Você citou alguns.
Além de ser o primeiro livro de ensaio, me parece que é um livro que funda uma espécie de agenda que ele colocou para si próprio. Uhum. Essa divisão do livro em duas partes, uma parte dedicada aos ensaios filosóficos, como ele chama, e outra parte dedicada aos ensaios literários, de certa maneira, vão marcar a produção dele até o final da vida. Uhum. Ele sempre vai Uhum. transitar, né, nisso. Não é transitar, ele não é como ele dizia, eu não sou um duplo, eu sou um híbrido. Uhum. Não é que ele Uhum. saísse de um e ia para o outro. Não, ele fazia as duas coisas juntas. Uhum. Tanto que Uhum. quando ele vai para os estudos literários, quem que ele vai articular para fazer a crítica dele? Sartre, Wittgenstein, Uhum. Bergson. São esses Uhum. autores todos, o próprio Heidegger, que vão permitir que ele leia esses escritores, esses Uhum. poetas. Então, a análise que ele faz da literatura é filosófica, né? Sim. É. Então, me parece também que esse livro ele é particularmente importante nesse sentido, né? Uhum. Ele digamos assim, talvez seja um momento em que o Benedito estava se tornando um escritor maduro, digamos assim, no sentido de delinear, começar a delinear o que seria a sua própria obra, que até Uhum. então vinha aparecendo na imprensa, né? E Uhum. nos ensaios, e alguns pequenos, um pequeno ensaio que ele escreveu sobre a Clarice e publicou em Manaus, e nos Uhum. ensaios que ele já estava escrevendo, né? A filosofia contemporânea, introdução à filosofia da arte, basicamente esses, né? Uhum. Mas me Uhum. parece ali que tem algo também que está em gestação dentro dele mesmo, sabe? Como filósofo e como crítico literário. Não te parece também que é um turning point esse livro, sabe? É o momento assim que o Benedito liga e delineia, né? Consolida uma agenda de pensamento, sobretudo, né? E de pesquisa filosófica. É uma ideia interessante, porque depois ele vai escrever, a propósito de diferentes escritores, títulos assim: Filosofia e Literatura, em Machado de Assis. Filosofia e Poesia, em João Cabral de Melo Neto. Filosofia e, né? Então, tem vários ensaios do professor Benedito Nunes que, que transitam, seja entre o que ele chama, ou seja, com o título Filosofia e Literatura, ou com o título Filosofia e Poesia, né? Tem vários ensaios. São ensaios assim muito assim. Quando saiu esse livro organizado com os textos praticamente inéditos do Guimarães Rosa, Rosa, o que é de Rosa, eu fiquei muito surpreendido com um grupo de ensaios que tem lá sobre a questão da filosofia e da literatura em Guimarães Rosa, porque o professor Benedito era um leitor voraz, né? Obsessivo, voraz, voraz, voraz. Eu preciso ter tempo, preciso arrumar tempo, transformar o meu tempo em 60 horas, 80 horas, para poder, talvez, escrever um pouco sobre a comparação que ele faz entre o tema, enfim, o tema dos demônios no Guimarães Rosa e, e a novela de Goethe, As Afinidades Eletivas, filtrada pela interpretação de Benjamin. Uhum. De Walter Benjamin, a interpretação do demoníaco. Eu fiquei muito impressionado, porque é um texto escrito no momento em que Walter Benjamin não tinha o lugar que ele tem hoje, não é? Não tinha o papel que ele tem hoje, e um Benjamin muito marcado pelos ensaios ditos marxistas. E Benedito Nunes, que tinha a coletânea em francês, em 2 volumes da obra de Benjamin, ele talvez tenha sido o primeiro leitor brasileiro do ensaio de Benjamin sobre as afinidades eletivas de Goethe. Ele faz, então, um contraste, né, uma comparação entre o demoníaco no ensaio do Goethe e o demoníaco no ensaio
do Guimarães Rosa. E, ao mesmo tempo, as referências a Foucault. Então, é assim, o modo como ele monta o mosaico nesse texto, uma espécie de mosaico, o modo como ele monta isso, e que, ao mesmo tempo, ele se aproxima dos autores, se distancia dos autores, e principalmente dos filósofos, e principalmente nunca perde de vista a materialidade da obra de arte, né? Seja no caso do texto literário, né? O texto literário nunca fica submetido à interpretação filosófica, né? Isso também é importante, não é? É aí o valor da epígrafe do Zaratustra, né? Exato. A fala, né? O que ela nos faz, como ela nos faz dançar sobre as coisas, né? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Hernani, então, te agradecemos muitíssimo por essa conversa, por essa aula aqui sobre O Dorso do Tigre. É bom lembrar que é um livro que está disponível aos leitores hoje, né? Existem 2 edições pela Perspectiva e existe uma 3ª edição pela editora 34, que saiu no ano de 2009, quando o Benedito ainda estava vivo, ou seja, ele mesmo revisou essa 3ª edição de O Dorso do Tigre. E é possível, creio, encontrar ainda essa publicação aí pelo mercado de livros do Brasil. É um livro lindíssimo, atualíssimo, é um livro que muita gente que lê Benedito Nunes mantém um lugar muito especial, né? Eu acho que não só tu, Hernani, mas tem muitos fãs desse livro. A Andrea está levantando a mão ali, dizendo que ela também, Dorso do Tigre, também é o livro predileto dela. Talvez ali porque a gente veja esse Benedito que está ali florescendo, né? Com todo o seu vigor intelectual, né, Hernani? Naquele contexto tão difícil que o Brasil e o mundo viviam, né, gerou um fluxo criativo, uma energia criativa nele tremenda, né, de atenção ao que se estava fazendo, ao que se estava discutindo no mundo, trazendo isso para o Brasil, né? Ele continuou a publicar na imprensa depois desse livro, ou seja, é o intelectual público, né, que está colocando esses debates no país. E isso precisa ser valorizado, sobretudo hoje. Exatamente. Sobretudo Exatamente. hoje. Então, você gostaria de se despedir? Eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui falando sobre esse livro, falando de Benedito Nunes, falando, enfim, e um pouco também da minha juventude. Tá bom? Um pouco da minha formação, né? Minha formação filosófica foi uma formação com ele, foi uma formação desse privilégio de ser um solitário aluno lá naquele famoso escritório, né? Entende? Quer dizer, dando conta das tarefas que ele me passava de leitura, me ajudando a esclarecer muitas coisas, né? Então, eu tive como meu único professor no fundamental da filosofia Benedito Nunes. Isso é muito. Que bom, que bom. Você teve sorte. Acho que todo mundo que pôde travar essa relação com ele teve sorte. E às vezes com poucas palavras, né, Hernani? Ele simplesmente pegava um livro da estante e dizia, leia isso. Né? E mais nada. E a gente entendia. Exatamente. Então, Hernani, muitíssimo obrigado aqui pela sua fala, pelos seus comentários, pela sua aula sobre esse livro, sobre Benedito. Seu testemunho é sempre extremamente valioso, justamente pelo contato, pela formação que você teve junto com ele. E aos que estão nos assistindo aqui, a gente agradece a audiência e esperamos vê-los no próximo Encontros BN. Boa noite. Boa noite.